E aí, pessoal, continuando aqui, processo civil, mas agora a gente começa um novo tema. Vamos agora à análise de procedimentos especiais e a gente inicia com a primeira delas, ação monitória. Ação monitória. O que é uma ação monitória? Todo mundo fala assim, nossa, ação monitória é um nome esquisito. Pois é um nome esquisito. Mas a gente precisa fazer uma diferenciação com a monitória, que não é a mesma coisa de uma ação de cobrança, que também, por sua vez, obviamente, é diferente de uma ação de execução. A função das três é a mesma, receber um dinheiro que alguém te deve. A função das três é exatamente a mesma. Aqui eu quero receber uma coisa que alguém me deve, aqui eu também e aqui também. Só que na ação de execução eu vou precisar de um título executivo extrajudicial. Aqui para ação de cobrança eu não tenho um título executivo extrajudicial. E eu quase, vamos supor que eu talvez não tenha nem prova direito aqui. Super fraco. Só que na ação monitória eu tenho uma prova que ela não tem uma força tão grande quanto um título executivo extrajudicial, mas também ela não é qualquer coisinha como numa ação de cobrança, certo? Ela não é tão forte quanto uma execução, mas também ela não é tão fraca quanto uma ação de cobrança, tá? Eu não tenho ali ela fica no meio termo, por assim dizer, a ação monitória. O exemplo mais, cadê? Aqui. O exemplo mais palpável é exatamente o que está na súmula 299 do STJ. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Perceba que o cheque prescrito, o cheque antes de prescrever, ele era um título executivo extrajudicial. Só que ele prescreveu. Mas também ele não é uma coisinha, um documentinho fraquinho. Não, ele tem uma força probante grande, só que ele prescreveu. Eu não posso executar. Eu não posso executar, mas eu posso cobrar ele, vou colocar esse cobrar entre aspas, através de uma ação monitória. Então eu não posso fazer uma ação de cobrança? Pode, uai. Você não pode fazer uma execução, mas uma cobrança pode. Só que a cobrança, ela vai ter ali um procedimento muito mais demorado, porque ela vai pelo procedimento comum. A ação monitória, por ser um procedimento especial, ela vai mais rápido. E outra coisa, a ação monitória, ela é um processo de conhecimento. Tá bom? Ela é um processo de conhecimento. São 3 artigos só, 700, 701, 702. Então, vamos analisar. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, tá vendo? Ter direito de exigir do devedor capaz pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel, adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do 381. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo com memória de cálculo, ou seja, eu tenho que apresentar ali, tanto que deve realmente, o valor atual da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º. Então, quanto é que eu estou cobrando? Eu estou cobrando tanto atualizado, corrigido, soma tudo, então vai ser esse o meu valor da causa. Além das hipóteses do 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º, quando eu não apresentar o cálculo atualizado, bem discriminado, tudo certinho. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. E aí vai ser a ação de cobrança. Porque aqui se trata de um
ação de procedimento especial. É admissível a ação monitória em face de fazenda pública. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Então, a citação é normal. E já dei aqui um exemplo de ação monitória em cheque prescrito. Jurisprudência já aceita e-mail, tá? Como uma das formas de você apresentar o e-mail como uma prova escrita sem eficácia de título executivo judicial, mas tem o direito de exigir do devedor capaz. E eu já vi também algumas situações que print de conversa de WhatsApp também foi aceito. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou execução da obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias. Para cumprimento e pagamento de honorários. Então, aqui na monitória vai ser diferente da ação de cobrança do procedimento especial, porque a gente viu que lá no procedimento comum, da petição inicial, vai designar uma audiência de conciliação, vai ter contestação e tudo mais. Aqui na monitória, por ser um procedimento especial, é mais rápido, é mais ágil. Então, o juiz analisa, realmente, aqui tá idôneo esse documento aqui que ele está juntando, esse cheque prescrito, ou como a jurisprudência já começou a entender, este e-mail constitui prova idônea de que realmente esse réu deve ao autor. Então, o autor, eu já estou mandando você pagar em 15 dias para o cumprimento e o pagamento dos honorários advocatícios acrescidos de 5%. Por isso que eu falei que ele está bem no meio termo. A ação monitória está muito mais próxima de uma ação de execução do que de uma ação de cobrança, mas está no meio delas. O réu será isento do pagamento de custos processuais se cumprir o mandado no prazo. Que prazo? 15 dias. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 702, observando-se no que couber o título 2 do livro 1 da parte especial. Então, se ele não pagar e não impugnar, não embargar, opor os embargos à monitória, vai transformar então em título executivo judicial, e aí você pode fazer ali a sua execução, na verdade, cumprimento de sentença. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Sendo o ré a fazenda pública, não apresentados os embargos previstos no 702, aplicar-se-á o dispositivo do 496, observando-se a seguir, no que couber, o título 2 do livro 1 da parte especial. Aplica-se a ação monitória. Agora presta atenção aqui, ó. Isso aqui é curioso. Aplica-se a ação monitória no que couber o 916. O 916, a gente vai ver lá na frente, mas eu já vou dar um spoiler aqui do que ele é. Ele trata de um acordo que trata lá na execução. Depois você dá uma lida nesse artigo. A gente vai tratar dele, mas já spoiler, tá? O que fala o 916? Ele fala que no prazo de embargos, estou falando o que fala o artigo, no prazo de embargos, o executado reconhecendo o débito, ele pode depositar 30% da dívida e dividir o restante em até 6 vezes. É isso o que trata o 916. Curiosamente, o 916 não se aplica no cumprimento de sentença. Não cabe o 916 no cumprimento de sentença, mas cabe na monitória. Tá bom? 702. Independente de prévia segurança do juízo, ele não precisa garantir o juízo aqui, tá? Não precisa garantir o juízo. O réu poderá opor nos próprios autos
nos próprios autos, porque embargos à execução é apartados, como eu já adiantei, já dei um spoiler, mas embargos à monitória é nos próprios autos. No prazo previsto do 701, 15 dias, embargos à monitória. Os embargos podem se juntar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum, que quer dizer, posso alegar. Aqui nos embargos à monitória, posso alegar toda e qualquer matéria de defesa que eu posso alegar em uma contestação. Tudo que eu puder alegar numa contestação, eu posso alegar nos embargos à monitória, ok? Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Ou seja, o réu está falando, até devo, mas não é isso tudo não. Então, ele tem que declarar de imediato o que ele entende correto. Não é isso tudo não, é tanto. É esse tanto aqui, ok? Não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, os embargos serão liminarmente... Lembra, é muito parecido com o que a gente viu lá na impugnação do cumprimento de sentença. Liminarmente rejeitados. Se esse for o seu único... Mesma coisa. Se esse for o seu único fundamento e se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Tá? Eu não vou ficar aqui desenhando porque é a mesma ideia lá da impugnação do cumprimento de sentença que já vimos. Okay? A mesmíssima ideia. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no 701 até o julgamento em primeiro grau. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão. Suspende, tem efeito suspensivo sem garantia do juízo. Tá vendo que aqui é um efeito suspensivo automático. Não preciso garantir o juízo aqui nos embargos à monitória. O autor será intimado para responder os embargos em 15 dias. Na ação monitória, admite-se reconvenção, porque é a mesma matéria de defesa que eu posso apresentar na contestação. Se eu posso contestar, eu posso reconvir, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, a critério do juiz, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia. Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no título 2 do livro 1 da parte especial, no que for cabível. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos, porque de sentença vai caber apelação. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória do pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor. Ou seja, se o autor agiu de má-fé, tem que pagar 10% para o réu. Se o réu agiu de má-fé, tem que pagar 10% ao autor. Tá ok? Então, em relação à ação monitória de procedimento especial, a gente encerra aqui, mas daqui a pouco não acabamos os procedimentos especiais. A gente ainda vai ver possessórios, só que é daqui a pouquinho.